bem-vindos mais uma vez ao programa Palavra e Família. Hoje eu estou aqui junto com meu pai, mais um Davi na família, o senhor Davi Cox, e eu quero entrevistar o meu pai. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua infância. Eu sei que nasceu, foi criado na Guatemala, seus pais eram missionários e desde pequeno teve que passar longos períodos longe dos seus pais. O que os seus pais fizeram quando estavam juntos para aproveitar bem esse tempo em família? A escola que a missão tinha para nós, filhos e missionários, concentrava tudo em 7 meses para que pudéssemos ter 5 meses em casa com os filhos. E durante esses 5 meses, meus pais nos envolveram nas viagens para visitar grupos de índios em outros lugares, nos envolveram em tudo. Então nós vimos tudo que meus pais viram. Eu me lembro, fomos para uma vila que estava festejando o aniversário do santo daquele lugar. Todo mundo ficando bêbado, brigas. Meus pais tendo que ajudar os índios depois de brigas. Vi em frente de um lugar vendendo álcool, uma mãe bêbada, colocando álcool na mão do bebê. Vimos coisas horríveis. E meus pais nos envolveram na grande diferença entre aqueles que não andavam com Deus e os índios que conheciam a Deus, pensando direitinho, estudando a Bíblia. E esse contraste afetou a minha vida. Agora, teria sido muito mais fácil o avô fazer essas viagens sozinho, em vez de levar esposa, 4 filhos, mas não foi a escolha dele. Essas montanhas tinham mais ou menos 4.000 metros de elevação. Às vezes levava 2 dias de viajar onde estávamos até onde meu pai iria ter ministério. E viajavam a cavalo. Viajávamos a cavalo, às vezes dormindo ao ar livre no caminho. Meus pais parávamos para almoçar, contava histórias gozadas, mas também histórias bem sérias. Vimos a mudança na vida dos índios, isso nos afetou. Então foi uma atitude intencional da parte dele, não simplesmente era o ministério dele, que ele fazia parte, mas ele incluía a família toda. Graças a Deus. Agora, quando vocês vieram para o Brasil, para iniciar um ministério aqui, fundando uma escola, vieram com 3 filhos pequenos e também tiveram umas escolhas, umas decisões intencionais para que o ministério fosse da família, não fosse o ministério que tirava o pai da família, mas era algo que era nosso. Como foi a conversa que tiveram, que o senhor com minha mãe, o que decidiram, quais eram os princípios? Olha, isso nós não podemos deixar de fazer. No seminário, nós dividimos os alunos em pequenos grupos. E um casal da equipe acompanhava cada um desses grupos. Então, minha esposa e eu, junto com os filhos, participavam desse grupo de alunos. Então, dificuldade de aluno, dificuldade de filho, todos nós estávamos envolvidos nisso. Então, não era uma coisa profissional do pai, era a família envolvida. E eu sei que, eu lembro de conversas quando eu era pequena, de várias famílias que vocês observavam que os filhos cresciam e não tinham amor pelo ministério, não tinham amor por Deus. E eu sei que era um objetivo muito grande, que vocês não queriam perder os seus filhos. Então, conte mais algumas coisas, como que vocês intencionalmente investiram nas nossas vidas como filhos para que isso não acontecesse? Acho que você poderia melhor isso do que eu. Mas eu sei que foi algo intencional. Foi sim. Eu sei que uma coisa que eu sempre conto é que, para mim, nunca tinha dúvida que eu e meus irmãos, nós éramos prioridades.
sabíamos que o ministério era extremamente importante, estávamos aqui por causa do ministério, foi Deus que nos deu esse ministério, mas não foi algo que tirou os nossos pais, nós fazíamos parte. E se tivéssemos uma necessidade, meu pai largava tudo para atender a necessidade da família. Então, com isso, criou um amor que era algo que era nosso, era da família, não era só o meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo, mas era algo nosso. Eu me lembro uma vez, não foi com filho, foi com neto. Nós fizemos uma viagem lá para o norte do Brasil, lá na Amazonas, visitamos onde alguns dos nossos ex-alunos estavam trabalhando como missionários entre os índios. Naquela época, o casal de missionários não tinha comida, nós passamos por fome com eles, viajamos junto com eles, visitando os índios lá na mata. Foi uma experiência espetacular para mim, mas também para o nosso neto. Sim. Agora, sabemos que a maioria das pessoas que assistem o nosso programa, eles não são famílias de ministério de tempo integral. Mas eu sei que eles também têm um desejo de criar os seus filhos para que eles amem a Deus, que eles amem a igreja, que eles amem o ministério. Então, quais seriam alguns conselhos que poderia dar para essas famílias criarem este amor por Deus e pelo ministério? Eu acho que qualquer casal, qualquer família poderia fazer uma viagem pequena. A nossa igreja tem um casal no sul de Minas. Nós levamos amigos nossos e famílias nossas juntos para visitar com eles um fim de semana. E participamos com eles. Eu acho que qualquer casal poderia fazer isso. Sim, porque é bem diferente você ouvir falar do missionário que está enfrentando tal coisa e você sentir na pele aquilo. Como disse que lá nos índios passou fome juntos, viu a necessidade. Eu ouço o testemunho dos nossos netos que foram numa viagem missionária numa vila de pescadores e ver as necessidades que aqueles missionários passam e ver como aquelas crianças estão sendo criadas, e isso faz uma diferença. Eu que tenho tanto, estou reclamando aqui, e aquelas pessoas lá. Abre muito os olhos. Eu acho que os pais podem envolver os filhos na intercessão. Mesmo que não possamos visitar o campo missionário, podemos orar por eles. Sim, com certeza. E eu lembro que muitas vezes vocês recebiam cartas de missionários, pessoas hoje em dia é mais por e-mail, mas ou WhatsApp, recebemos notícias e nós pais muitas vezes talvez lemos e pode ser que até que nós oramos por eles, mas acho que poucos compartilham isso com os filhos e ao redor da mesa estão orando por aquelas necessidades. Outra coisa é ensinar os nossos filhos a contribuir para o trabalho missionário. Nós dávamos uma pequena mesada, mas cada filho separava uma boa parte dessa mesada para algum trabalho missionário. Sim, e como é gostoso quando o filho pode ver que parte daquilo que ele guardou, que ele contribuiu, está ajudando a uma necessidade de alguém, e isso, todas essas coisas parecem ser poucas, oração, contribuição, por menor que seja, está abrindo os olhos dos nossos filhos, não focando só neles, mas olhando para o campo, olhando para outras pessoas, outras necessidades. Muito bem, tem mais algum conselho a dar? Seria bom a minha esposa dar, ela iria lembrar muito mais do que eu. Não, mas o senhor, o que eu lembro foi sempre a intencionalidade de investir em nós como filhos, depois nos netos e agora com os bisnetos, esse foco de estar orando por eles, querendo saber quais as necessidades deles. Vocês estão vivendo aquilo que sempre ensinaram para nós, de investir em outros, de olhar para outros. E isso, com certeza, ajuda os nossos filhos a terem um amor por Deus e pelo ministério. Mais um programa Palavra e Família. Muito obrigada e que Deus os abençoe.